Olá! Hoje a gente vai falar de uma coisa que parece super teórica, sabe? Coisa de escola, mas que na vida real tem consequências enormes, de alto risco. A gramática da nossa língua portuguesa. Para começar essa conversa, vamos pensar num cenário que acontece todo ano aqui no Brasil e que, olha, parece até mentira. É uma oportunidade de emprego com um salário inicial que chama e muito a atenção. Pois é, mais de R$ 10.000 por mês. É isso mesmo. Esse é o salário para começar como oficial no programa de temporários da Marinha do Brasil. Um valor que, convenhamos, é um belo atrativo para qualquer profissional com diploma universitário, né? Ai, claro, a gente já fica com aquela pulga atrás da orelha. O que precisa para conseguir um cargo desses? Uma prova super difícil de engenharia? De direito? Medicina? O que será que separa alguém de uma vaga assim? E aqui vem o pulo do gato, a grande surpresa. A porta de entrada, o primeiro grande filtro, é uma prova. Uma única prova. E não é sobre a área de formação, não. É uma prova com 40 questões de uma única matéria. Português. Isso mesmo. 40 questões que podem definir uma carreira. E olha, isso não é teoria, não é um exemplo inventado. É o Serviço Militar Voluntário, o SMV, um programa que a Marinha abre todo ano para chamar profissionais de várias áreas. E para todo mundo, seja engenheiro, seja enfermeiro, advogado, o primeiro desafio é exatamente o mesmo, a tal prova de português. Claro, depois tem outras coisas, né? Tem inspeção de saúde, teste físico, mas a prova de português é a primeira barreira e é a principal. É ali que a peneira passa forte e a maioria fica pelo caminho. Quem passa, segue no jogo. Mas espera aí, se a prova é só de português, por que ela é tão difícil? O que tem ali que faz dela o maior filtro para um cargo de oficial? Bom, a resposta está num pedacinho bem específico da nossa gramática. E o problema nem é vocabulário rebuscado ou texto difícil de entender, não. A grande pedra no sapato, mesmo para quem fala português desde que nasceu, é o negócio chamado regência. É nesse ponto que o jeito que a gente fala na rua bate de frente com a regra oficial, a da gramática. Tá, mas o que exatamente é regência? Vamos pensar de um jeito simples. É tipo uma relação de chefe e funcionário entre as palavras. Tem uma palavra que manda, o termo regente, e outra que obedece, o termo regido. E a palavra chefe exige que o complemento venha de um jeito específico. Essa ideia fica bem clara quando a gente pensa na palavra reger. Reger vem de rei, né? Na gramática é a mesma coisa. O verbo ou um nome age como um rei na frase. Ele comanda os seus súditos, que são os complementos, e diz exatamente como eles têm que se comportar. É pura hierarquia. E essa realeza gramatical se divide em duas. A verbal, quando o rei é um verbo, e a nominal, quando quem manda é um nome, um adjetivo. Mas o que pega mesmo nas provas, o que é o foco total, é a regência verbal. É ali que moram as pegadinhas. Agora a gente chega na parte mais curiosa e ao mesmo tempo mais traiçoeira da regência verbal. É aqui que vamos ver como uma preposiçãozinha, uma palavrinha de nada, pode mudar completamente o sentido de um verbo que a gente usa todo santo dia. Pega o verbo aspirar, por exemplo. Se eu digo ele aspira o ar da montanha, significa que ele está respirando, cheirando o ar. Simples. Agora, se eu coloco a preposição a, fica ele aspira ao cargo de diretor. Pronto, mudou tudo. Agora significa que ele deseja, que ele almeja aquele cargo. Uma letrinha a e o sentido vira de cabeça para baixo. Acontece a mesmíssima coisa com assistir. Se a enfermeira assistiu o paciente, sem preposição, ela ajudou, deu assistência. Mas se nós assistimos ao jogo com a preposição a gente só viu, só observou. A regência aqui define a diferença entre ajudar alguém e só ficar olhando. E aqui está o X da questão. No nosso dia a dia, cansamos de ouvir Cissa obedece o chamado. Só normal, né? Só que para a gramática, para a prova, tá errado. A regra diz que quem obedece, obedece a alguma coisa. O certo é, Cissa obedece ao chamado. É essa a diferença entre o que a gente fala e o que a regra manda que é cobrado com unhas e dentes na prova. E tudo isso que a gente está vendo, essa briga entre o falado e o escrito, nos leva para um conceito maior, que é a base não só desses concursos, mas de toda a comunicação mais formal, a tal da norma padrão ou norma culta. O que é essa norma culta? Pensa nela como a versão oficial da língua portuguesa. É aquele conjunto de regras que a gente aprende na escola e que é exigido em situações formais, num documento, num trabalho de faculdade e, claro, num concurso. A ideia é ter um padrão, para todo mundo se entender sem ambiguidade.
Mas por que essa cobrança toda com a norma culta, ainda mais no ambiente militar? É porque dominar essas regras é visto como sinal de precisão, de atenção aos detalhes, de clareza. Imagina só, numa instituição onde uma ordem não pode ter duplo sentido, onde um relatório tem que ser exato, a comunicação precisa ser impecável, padronizada. Toda essa história acaba levando a gente a uma reflexão final, né? Se a gramática pode ser um filtro tão poderoso assim, qual é o papel de verdade dessas regras na nossa sociedade? Então, fica a pergunta no ar. Esse nível de cobrança da gramática é realmente uma ferramenta essencial para garantir uma comunicação precisa, principalmente em profissões importantes? Ou será que, na prática, acaba virando mais um filtro social que testa se a pessoa se encaixa num padrão, em vez de testar a competência dela para a função?